E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Jefferson, professor de matemática, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para um problema de conjunto, agora com 2 diagramas, considerado um problema bem interessante de fazer, certo? Eu vou colocar na tela para vocês o problema, e esse problema, voltando a dizer, vai usar somente 2 diagramas. Vamos lá. Uma prova era constituída de 2 problemas. 300 alunos acertaram somente um dos problemas. 260 acertaram o segundo, 100 alunos acertaram os 2 e 210 erraram o primeiro. Quantos alunos fizeram a prova? Somente uma pergunta e uma questão bem interessante de fazer, pelo fato de expor alguns dados, e esses dados que a gente vai jogar nos diagramas. É uma questão que requer muito raciocínio e tem que ter muito cuidado ao preencher esses diagramas. Então eu coloquei desse lado aqui, já montei um diagrama, um retângulo e 2 diagramas, onde aqui fala o problema 1 e o problema 2, eu não quis colocar A e B. E aqui os tópicos desta questão. Ó. 300 alunos acertaram somente um dos problemas. 260 acertaram o segundo. Coloquei P2, problema 2. 100 acertaram os dois, o P1 e o P2. 210 erraram P1, o problema 1. E a única pergunta é quantos alunos fizeram a prova. Então, devemos ter um maior cuidado ao preencher esses 2 diagramas. Apesar de serem 2 somente, devemos ter muito cuidado, porque esse problema não é tão fácil assim. Então, o que o problema nos dá? Bom, que bom que o problema nos deu a intersecção entre os dois, P1 e P2. 100 acertaram os 2 problemas. Logo, a gente vai preencher esse meio aqui com 100 pessoas. Certo? É o ponto de partida desse problema. O que facilita muito. Mas, cuidado, nós não temos quem acertou o primeiro, só temos quem acertou o segundo, que 260 acertaram o problema 2. Se eu já tenho dentro do problema 2 100 pessoas, e 260 acertaram o problema 2, logo 160 é o que me falta para completar o diagrama aqui, ó, do P2. Reparem que não tem P1. Essa questão não anunciou quantos acertaram P1. Anunciou quantos acertaram os 2, quantos acertaram o segundo. O problema também anuncia 210 erraram o primeiro e também 300 acertaram somente um dos problemas. Esta palavra somente é uma palavra que tem um peso significativo na teoria de conjuntos. Se somente é porque só acertou aquele problema e não mais de um. 300 acertaram somente um dos problemas. Por exemplo, no P2, 160 pessoas acertaram somente o P2. Não é 260. 260 acertaram o P2. Mas somente o P2 é 160. Então essas 160 não acertaram o P1. Então quem me falta aqui? Se 300 acertaram somente um dos problemas, somente P2 mais somente P1 tem que dar quanto? Tem que dar 300. Então falta quanto aqui? Reparem. Se somente P2 é 160 mais somente P1 para dar 300, portanto,
somente P1 é 140. Até vou pegar ele com a cor vermelha mesmo. Vou colocar aqui. Certo? E assim eu tenho preenchido o meu diagrama, que facilita agora para eu responder as perguntas. Mas, deixa eu só tirar daqui. Tem mais um dado no problema que ainda não usamos, que diz que 210 erraram o primeiro problema, o P1. Reparem, 210 erraram. Essas 210 pessoas não estão aqui dentro da roda do P1. Porque eles erraram o P1. E também não significa que 210 acertaram o P2. A única coisa que foi informado é que 210 erraram P1. Vamos encontrar aonde estão essas 210 pessoas. Se 210 erraram P1, descarta essa roda do P1 que elas não estão aqui. Um pouco dessas 210 pessoas estão aqui. Por quê? Porque essas 160 pessoas erraram P1. Elas só estão em P2. Ainda falta 50 pessoas que erraram P1. Onde pode estar essas pessoas que erraram P1? O único lugar onde ela pode estar é fora dos diagramas. Ou seja, essas 210 pessoas que erraram P1, 160 delas acertaram P2 e as 50 que faltam para 210 erraram as duas. Então aqui estão as 210 pessoas que erraram P1. Mas muitos perguntam, mas como é que tu tem certeza disso? É só pensar um pouco mais. É só você ver que você vai montar, tudo vai se encaixar. 210 erraram a primeira. É porque erraram a primeira e não estão na primeira. Se as 160 erraram somente a segunda, é porque eles erraram a primeira. E as 50 que faltam, nada impede que erre as duas. Portanto, as 50 pessoas que faltavam aqui, né, erraram as duas questões, tá? Então, quanto que vai dar isso? A pergunta é, quantas pessoas fizeram a prova? Quantos alunos? Somem todos esses dados. 160 mais 140, 300. Mais 100, 400. Mais 50. Resposta final, 450. Ok? Bom, eu achei um problema bem interessante de fazer, por isso que eu fiz questão de postar esse problema. Eu espero ter ajudado. Bons estudos a todos e até a próxima.